são aqui as linhas de maracujá. A capina a gente faz apenas na linha central, onde estão as covas, onde foram abertas as covas, estão fixadas as raízes, né? E as roçadas no restante. A gente roça o restante para fazer uma cobertura de solo, para permanecer, para proteger, né? A conservação de solo e água, método de conservação de solo e água. Então a gente utiliza aqui o cultivo mínimo. A gente cultiva somente na linha de plantio. E fora da linha de plantio, apenas roçadas. Então esse é o cultivo mínimo, né? Conservação de solo e água. E ali fazendo a roçada nas entrelinhas. E como ficou o plantio de maracujá após quase um ano aí desde a formação das mudas até agora, né? Praticamente um ano. Já deu uma safra boa, esperando a segunda safra. Mas o intuito aqui desse vídeo é mostrar o cultivo mínimo, né? Como que é o cultivo mínimo? As capinas de limpeza são feitas apenas na linha de cultivo, onde estão as raízes. É apenas onde foram abertas as covas. Aquele sistema de uma planta para um lado e outra para outro lado. Então a linha de plantio ficou aqui no centro e a capina no meio da linha de plantio. A próxima aqui não tem linha de plantio, apenas foi roçada. A próxima aqui já tem linha de cultivo. Aqui também já foi roçado, onde tem esses montes de mato aqui, onde tinha mato, né? Onde foi amontoado o mato. E nas entrelinhas apenas roçar. O método de conservação de solo e água, né? Isso aí é o cultivo mínimo. Com esse método, reduz-se a temperatura do solo na área, reduz-se a evapotranspiração. Então, a evaporação direta feita pelo sol, ela é um pouco reduzida devido à proteção, reduz a incidência de erosão, porque o solo está mais protegido. O solo só fica desprotegido apenas na linha de cultivo. Depois eu vou passar o rastelo nesse mato que foi roçado e trazer para essa linha de cultivo. Então 100% da área vai estar protegida contra o impacto das gotas de chuva, que poderão começar a iniciar a erosão, né? Então os processos erosivos aqui vão ser bem minimizados. A conservação do solo aqui nesse sistema fica 100%. Então a economia de água também na irrigação é muito grande, porque na área total a evaporação diminui, a evapotranspiração reduz. Com isso gasta-se menos água para produzir, né? Então é muito vantajoso. Sem contar que é um aporte de nutrientes que a gente está fazendo. Então esse material, quando ele entra em decomposição, ele entra para a ciclagem de nutrientes, né? Então esses nutrientes que estão no mato, eles vão apodrecer, né, a grosso modo, falando, ou seja, se decompor e liberar os nutrientes para o solo, melhorando. Então aqui é como ficou, né, a entrelinha de cultivo, o cultivo mínimo após a roçada e após a transferência do mato, das plantas que foram roçadas entre essa linha, entre essas duas linhas aqui. Elas foram transferidas, esse mato foi transferido para cá, para cobrir essa linha de cultivo. E com essa linha toda, praticamente quase toda coberta, aumenta-se mais a questão de proteção do solo. Então essa é uma das técnicas que a gente utiliza aqui. Então nas entrelinhas aqui que não tem linha de cultivo, a gente roça todo esse mato e joga para cá, para a linha de cultivo. E aqui é o seguinte, o dispositivo irrigas, o dispositivo
A base é a cápsula porosa que a gente usa a vela de filtro. Um cubo de leitura, que pode ser uma seringa. No caso aqui eu estou usando bebedor de passarinho. Mangueira de nível de pedreiro. Essa cola aqui é a Durepox, né? E essa é a construção do equipamento. Vamos aqui para ver o perfil radicular das plantas, né? Para instalar um dispositivo de acompanhamento de umidade do solo. Tem um tensiômetro. E o primeiro passo é verificar a profundidade do sistema radicular. Então, aleatoriamente vamos escolher algumas plantas e fazer esse estudo. A maioria das raízes estão mais superficiais, mas aproximadamente aí atingem 40 centímetros de profundidade. As mais profundas, profundidade 40 centímetros. Então isso aí vai ser levado em conta na hora de instalar aqui o tensiômetro. Olá pessoal, estamos aqui para montar um sistema de manejo de irrigação. O que é manejo de irrigação? Quando a gente monta um projeto de irrigação, quando a gente dimensiona um projeto de irrigação, o mais importante do projeto em si, da parte de dimensionamento, aliado à parte de dimensionamento, é a parte de manejo. É como que vai portar aquela irrigação durante o tempo, durante o período cultural, né, durante o ciclo daquela cultura. Ou seja, de quanto em quanto tempo irrigar, qual a hora certa para começar a irrigar, colocar a lâmina d'água, qual a hora certa para paralisar a lâmina d'água, ou seja, aquelas perguntas, quanto eu devo irrigar, ou seja, qual a quantidade, qual o tempo que eu tenho que deixar a minha irrigação ligada. Essa resposta ela vem pelo manejo da irrigação. De quanto em quanto tempo eu vou ligar a irrigação, ou seja, qual é o intervalo entre uma irrigação e outra, qual é o turno de rega, esse é o turno de rega. Essas perguntas, qual o volume de água, qual a lâmina a ser aplicada, essas perguntas se respondem via manejo de irrigação. O manejo tem várias formas de se fazer. Uma das formas é o tensiômetro, outro é esse método aqui que a gente utiliza, que é o Irrigás, o método desenvolvido pela Embrapa. Qual é o funcionamento do Irrigás? Um dispositivozinho muito simples a nível de pequeno produtor, que consiste em uma vela de filtro, uma mangueira, uma pequena mangueira de nível de pedreiro e uma cápsula de leitura, que a gente utiliza bebedouro de passarinho. Então, a vela de filtro vai fazer o papel de cápsula porosa, mesma função dos dispositivos de leitura a campo utilizados convencionalmente, os tensiômetros, que mede por pressão, mas o que vai no solo é uma cápsula porosa. Aqui é como se fosse um tensiômetro adaptado, à realidade do pequeno produtor. Uma coisa simples, barata e eficiente. Então como que funciona isso aqui lá no solo? Isso aqui vai ser colocado lá embaixo. Então a gente instala dois dispositivos desses. Um abaixo do sistema radicular e o outro em meados, aproximadamente ali no meio onde tem raízes. Então o primeiro passo é cavar uma trincheirazinha, um buraco próximo à planta ali onde está ocorrendo a irrigação, ou por gotejamento ou por aspersão, próximo à planta ali ao sistema radicular, para descobrir qual é o perfil radicular, qual é a profundidade do perfil radicular. Instala-se um abaixo, por quê? Para descobrir se a lâmina que eu estou aplicando está chegando lá embaixo. Então, se a lâmina que eu estou aplicando, se a água está chegando lá embaixo, abaixo do sistema radicular, é sinal que a lâmina d'água está exagerada, Tem que reduzir a lâmina d'água, a quantidade. O ideal é que não se chegue.
O ideal é que permaneça apenas onde tem a raiz para absorver, senão é desperdício de água. E um outro dispositivo no mesmo buraco, né? Ali dependendo do sistema radicular. No caso do maracujá aqui a gente está utilizando cerca de 35 centímetros. Esse segundo dispositivo, o mais superficial. Esse realmente a água tem que mensurar, tem que medir a água nesse dispositivo. Então, esse dispositivo acusando que tem água nesse sistema, nessa profundidade, significa que a tensão de água no solo está favorável ao desenvolvimento das plantas. Se não acusar água, quer dizer que a lâmina d'água que eu estou aplicando está pouca. Tem que aumentar a lâmina d'água. E aí eu vou ajustando a lâmina d'água conforme a leitura desses dois dispositivos. Então, se está... Como funciona? Isso aqui está lá no solo. Se tem água no solo, como isso aqui é um poro, se tem água no solo, né, eu vou fazer a leitura, a gente vai passar para a parte de leitura numa próxima etapa aí. Esse dispositivo não vai tensionar, ou seja, não vai succionar a água, porque a água vai penetrar nos poros, vai encher esses poros, não vai deixar o ar passar, e com isso o ar não vai passar pela mangueira e eu não consigo fazer uma leitura aqui na cápsula. Ao contrário que o solo, se ele estiver seco, essa cápsula vai ficar sem passagem, sem ar, sem água, com passagem de ar, e aí eu consigo o ar passando pela cápsula, o ar do solo, né, passando pela cápsula e passando na cuba de leitura, eu vou conseguir fazer a leitura, significando que está faltando água nesse solo. Então, resumindo, tem água no solo, vai encher a cápsula de água, não vai deixar o ar passar, não vai dar leitura. Não tem água no solo, não vai encher a cápsula, o ar vai passar pela mangueira e vai dar leitura favorável, né? Então a gente vai passar por uma parte de leitura. O irrigaço está instalado aqui na lavoura. Tem uma garrafa d'água aqui para repor a água. Então, no momento de fazer a leitura, qual é o procedimento? Eu sei que a mangueira de irrigação está ali, né? A recomendação é instalar de 20 a 30 centímetros de distância do gotejador. No caso, eles estão aterrados bem para cá, tá mantendo essa distância. As mangueiras, eu utilizei as mangueiras no mesmo comprimento. Por quê? Porque eu sei que a aqui está mais profunda, ela vai ficar mais curto. Então esse aqui é mais curto, a leitura mais profunda. E esse aqui é a leitura da camada mais superficial, a mangueira mais comprida. Como funciona a leitura? De acordo com o que a gente conversou, a gente vai conectar esse cubo de leitura, que é um bebedor de passarinho, em um recipiente com água. Se a água entrar, né, nessa cuba de leitura, significa que está seco, o solo está seco. Se a água não entrar, é sinal que o solo está úmido, né? No caso aqui a gente tem que observar. No vídeo aqui não dá para observar, mas é que a gente retira essa cuba aqui, ó, a gente percebe que a água não entrou nessa cuba de leitura. Ó, a água está lá embaixo, lá na ponta, ó. Ela não está pegando o nível do copinho, lá dentro. Então lá dentro da cuba não tem água. Aí, ó. Significa que o solo tá úmido. Se tivesse água, eu vou simular aqui com uma entrada de água aqui. Aí, ó. E dá para vocês verem o nível da água entrando lá na cuba. Então a gente percebe que forma como se fosse um vácuo, né? Vamos lá de novo. Se tivesse água, olha lá o nível de água lá dentro da cuba de leitura. Quando entra água na cuba de leitura, a gente consegue ver, né? No caso nosso aqui, ó, a gente tem que enfiar nessa direção aqui, ó, perpendicular ao nível da água no copinho. Conectou, fundou lá para dentro, observa.
E a água do copinho não está entrando na cuba. Então é sinal que o solo está úmido. Nessa camada aqui mais superficial. Então a irrigação foi eficiente. Essa camada mais profunda, vamos fazer a leitura. Também não está entrando na cuba de leitura. É sinal que o solo também está úmido na camada mais profunda. A irrigação foi muita. Por que aconteceu isso aqui? Por que no meu manejo aqui está mostrando que a água foi exagerada? Porque a gente acabou de fazer aquele sistema lá de transferência da roçada, do mato da roçada para cá, e agora eu estou fazendo as leituras para alinhar o sistema, para verificar o turno de rega, né? Para estar aplicando a lâmina correta e com a frequência correta. Por quê? Antes, né, de capinar, deixar na superfície, fazendo a cobertura de solo, todo esse material que foi roçado e foi capinado na linha de plantio, antes a gente estava trabalhando aqui nessa área, uma área nova, com 4 horas por dia, né? A irrigação ligada 4 horas por dia. Cada gotejador aí saindo 1,6 litros por hora, 1,6 vezes 4, 6,4, quase 6,5 litros dia, né? Então essa era a lâmina de irrigação por dia. Isso aí todos os dias. Então após essa cobertura morta que a gente adotou aqui, já falhei a lâmina de água ontem, então já teve um turno de rega aí de mais de 24 horas e ainda está acusando aqui na leitura que o solo está encharcado, ou seja, vai ficar aí uns 2 dias de turno de rega entre uma irrigação e outra nessa área nova aqui. Na área mais velha a gente estava com 6 horas por dia, 6 horas dia. Depois da incorporação de matéria orgânica, depois da cobertura morta, esse tempo ele caiu para 4 horas. Apenas a cobertura morta da capina. Após a adição da cobertura morta da roçada, também na linha de plantio, esse período aí ele passou a 2 horas dia sim, dia não. Então esse é o turno de rega dessa área mais velha aqui. Então cada caso é um caso, cada propriedade é um caso, cada tipo de solo é um turno de rega diferente, né? Cada solo tem um perfil diferente de infiltração de água no solo, de velocidade de infiltração de água no solo diferente, uma capacidade de campo diferente. Cada solo tem suas particularidades. Aqui no meu caso, são esses os resultados aí do manejo. Os tensiômetros, eles medem a tensão de água no solo. A grosso modo, se o solo tem umidade suficiente para a planta se desenvolver ou não. Se aquele solo não tem a umidade ideal para aquela planta. E cada planta tem uma necessidade diferente da outra. Cada planta, cada cultura tem uma particularidade diferente, uma exigência maior ou menor. E os tensiômetros, eles medem por a pressão, essa tensão de água no solo, o poder, a capacidade que a planta tem de absorver água no solo é equiparada, né, via leitura nos tensiômetros. Então, para cada cultura, tem-se tabelas hoje, para cada cultura, para cada estágio vegetativo que ela se encontra, a tensão de água no solo que necessita para que essa cultura atinja seu máximo potencial produtivo. O irrigás não mede a tensão de água no solo, não tem um aferidor ali de pressão, medindo em kPa, em outras unidades aí
de pressão, para aferir essa tensão de água no solo, mas ele indica se tem umidade ou não. Ele vai nos dar uma noção da faixa que se encontra a umidade no solo, né? A vela de filtro, ela mede uma tensão aí de aproximadamente 25 kPa, né? E uma média aí de pressão, de tensão de água no solo para a maioria das culturas. Mas tem cultura que requer mais, tem cultura que requer menos. Não é uma medida assim 100% eficaz. Mas para quem não tem outra alternativa de manejo de água no solo, o irrigás é uma ótima opção, barato, simples de fazer as leituras. Então é melhor ter o irrigás do que não ter nada. A simplicidade às vezes é melhor do que a complexidade, em muitos casos, né? Então é para auxiliar, né, como já foi dito nos meandros do vídeo aí, para auxiliar na quantidade de água a ser aplicada, qual a frequência que eu devo fazer a irrigação, né, qual a quantidade de água que eu irei aplicar por planta, por gotejador. No caso, na nossa propriedade a gente utiliza a irrigação por gotejamento. O número de tensiômetros, o número de irrigás que eu tenho que ter na minha área, varia de acordo com os talhões. Ou seja, se eu tenho um plantio de alho, um plantio de alface, um plantio de maracujá, um plantio de cebola, cada cultura tem que instalar um dispositivo. Na verdade, 2 em cada, né? Um mais superficial e um mais profundo. Para cada cultura, nesse caso aí, 2 tensiômetros. Se eu tenho todas essas culturas que eu falei, mas o alho meu eu tenho em 2 idades diferentes. Então eu tenho que ter, além desses tensiômetros em todas as culturas, eu tenho que ter 2 no alho. Um na idade mais nova e um na idade mais avançada, igual eu tenho no maracujá. No maracujá mais novo faço uma leitura, no maracujá mais velho tem outro conjunto de tensiômetros que eu faço a leitura. Tudo isso é para determinar a quantidade de água que eu vou aplicar para cada planta. Mas a aferição da leitura de tensão de água no solo via irrigás são para averiguar, para verificar se a água que eu estou aplicando está sendo em excesso, eu estou exagerando, ou se está faltando, se está sendo pouca. Se estiver sendo em excesso, se essa água estiver sendo aplicada em excesso, além do prejuízo do gasto de água, eu terei o gasto de energia para bombear essa água, ou para elevar em uma caixa mais elevada, que seja. Tem também a lixiviação de nutrientes, ou seja, vai lavar os nutrientes do solo. Se eu estiver aplicando uma quantidade menor de água nesse solo, em quantidade menor que a planta necessita, ela não vai desempenhar todo o seu potencial produtivo, ou seja, não vai produzir a quantidade que iria produzir se eu tivesse com a lâmina de água ajustada. Então, o irrigás ele vem para ajustar isso aí. E as práticas de cobertura morta e cultivo mínimo vem para auxiliar na economia de água.